Olá a todos, sejam bem-vindos novamente. Então, hoje eu gostaria de mostrar para vocês um tutorial no R sobre como obter mapas de propriedades do solo, especificamente carbono no solo, através de krigagem. Então, a krigagem é uma técnica de interpolação que você usa para estimar valores em locais onde não foram amostrados. Então, geralmente é uma técnica muito utilizada na agricultura de precisão para obter mapas espaciais de alguma determinada propriedade do solo. E essa é uma técnica que se baseia netamente na localização da amostra. Então, o mais comum a krigagem ordinária, que você somente usa a posição da amostra e você segue a lei da geografia, que menciona que amostras que estão mais próximas umas a outras são mais semelhantes do que amostras que estão mais longe. Então, basicamente, a krigagem se baseia na posição da amostra e na distância entre elas para fazer essa estimativa. Então, as amostras que estão mais perto vão ser mais semelhantes e as amostras que estão mais longe vão ser mais dissimilares. Mas isso vai depender, lógico, de cada local, porque pode ter algum local que você não tenha variação nenhuma, que seja muito homogêneo, uma área pequena principalmente. Ou pode ter locais onde a variação em curta distância é muito grande. Então, às vezes, você vai precisar vai precisar de talvez de mais pontos para representar a variabilidade espacial do seu fenômeno. Então, nós hoje vamos a trabalhar no R. Tem como fazer de várias outras formas a krigagem. Tem softwares pronto, dá para fazer no QGIS, dá para fazer no ArcGIS, dá para fazer no Python. Assim, eu tentei fazer no Python, mas eu não gostei muito do jeito que ficou lá. Eu acho mais complicado do que no R. Então, como o R tem um suporte maior, tem muito mais tutorial, tem muita mais informação, nós vamos trabalhar hoje no R. Então, o pacote principal, primeira coisa no R, carrega as livrarias ou pacotes. Então, o pacote principal para geostatística é o GESTAT. Então, ele basicamente com ele conseguimos fazer tudo. O pacote ECP, o pacote raster, que é para trabalhar com raster, o pacote DROGOF, que é para calcular algumas métricas, e o SF, que é parecido, que na verdade é um pacote similar ao RGDAO. Não sei se vocês conhecem. O RGDAO ele vai sair de circulação ano que vem. Então a ideia é tentar utilizar mais esse daqui. Mas só vou mostrar um exemplo. Então, basicamente, são esses pacotes que nós vamos utilizar. Após você definir seu diretório de trabalho, dá para fazer de duas formas. Dá para simplesmente trocar aqui onde que para chamar o seu conjunto de dados, onde que está o seu data frame, ou dá para vir aqui em Session, Set Working Directory e Choose Directory. Então você pode escolher e trocar o seu diretório de trabalho. Então, mas eu acho que às vezes esse aqui é mais simples. E se você quer saber qual que é o seu diretório de trabalho atual, você somente dá um get wd e aí você consegue. Então, esse é meu diretório de trabalho atual. Aí você pode listar para ver quais arquivos você tem na sua pasta e para nomear a partir daqui. Então, o arquivo que eu vou utilizar é o Files 2016, 1 de julho de 2016. Então, o arquivo que tem dados de carbono total. Então, vou chamar ele aqui para vocês verem. Ele tem dados de carbono total, que é uma área aqui em UK, uma fazenda experimental de longo prazo, que eles estão medindo carbono desde o ano de 2012, mas não é cada ano, então tem alguns anos. Aí eu peguei somente para fazer um exemplo. Essas aqui são as amostras que foram coletadas em 2016. Então temos 347 amostras. E para essa amostra, além da data, da hora de coleta, da identificação dos experimentos, tem aqui a informação que nos interessa, que é as coordenadas x, y
tanto em UTM como em WGS84, e a informação de carbono total que está aqui em percentagem. Então, essa é a informação que nós vamos utilizar. Tanto as coordenadas em UTM, é melhor utilizar o UTM porque você consegue ver informação em metros. Então, eu recomendo fortemente utilizar as coordenadas projetadas, porque a coordenada em graus decimais fica mais complicado, porque você não consegue saber um parâmetro importante do semivariograma, que é o range, que te fala mais ou menos a cada quantos metros você tem uma quebra da variabilidade do seu fenômeno. Então, seria basicamente isso. Então, nós carregamos aqui essa tabela, dá para ver também, dá para ver aqui, eu abri a tabela, mas dá para ver aqui também do lado para ver toda a informação, mas como eu falei, somente vamos utilizar 3 colunas. E o que nos interessa aqui, eu só renomei as colunas para facilitar, e depois é sempre bom fazer uma estatística descritiva dos seus dados. Então, você tem plotar um histograma, plotar um box plot, dá para fazer um box plot aqui também. É sempre bom para ter uma ideia de como que funciona, como que está a distribuição do seu conjunto de dados, para ter uma ideia. Então, você vê que não temos valores outliers. Então, nossa distribuição não está normal, mas está muito próxima da normal. Por enquanto, vamos deixar assim, porque isso aqui é somente um tutorial, é somente para ter uma ideia. Mas em outros casos, seria bom conferir a distribuição e fazer outro tipo de estatísticas descritivas para ver se esse seu dado se ajusta a uma distribuição normal e quais são os passos que você deveria seguir, se não. Tá bom? Então, como vocês sabem, esse é um dado espacial. Nós temos coordenadas e temos o valor da nossa variável. Então, nós temos que converter esse nosso data frame agora para um objeto espacial, para poder fazer a análise de krigagem, porque na krigagem você vai precisar que seu dado seja um objeto espacial para que a krigagem entenda que são coordenadas XY que você está querendo utilizar para fazer a interpolação. Então, você pode fazer isso com a função coordinates, que é do pacote raster. Então, você simplesmente utilizando a função coordinates, colocar no seu data frame e falando quais são as coordenadas que você quer utilizar. Então, se vocês lembram, eu renomeei aqui o x, y, o x e o y, são as coordenadas em metros. Então, eu vou converter esse objeto para um objeto espacial, o Spatial Points Data Frame. Ele não é mais somente um data frame, ele é o Spatial Points Data Frame. Vocês vão ver aqui que ele sumiu o x e o y, porque ele vai depois aqui nas coordenadas. Então, ele cria como que um novo conjunto com dois dados, os dados no geral e as coordenadas separadas. Então, somente para você saber que esse agora é um objeto espacial da classe Spatial Points Data Frame. E você pode utilizar ele agora para plotar, para saber onde que ele está. Então, dá para plotar aqui embaixo também o mapa, mas basicamente essa é a distribuição do nosso conjunto de dados. E se você quer ver ele de forma coloridinha, dá também para fazer isso, para ter uma ideia da distribuição. Então, você vê que os valores mais baixos estão aqui, de 2 a 3%, e aí vai aumentando para esse lado aqui. Então, a variabilidade está indo de cá para lá. Então, menor valor e vai aumentando nesse sentido, vocês estão vendo, né? Aumenta um pouquinho para cá e depois diminui e aumenta de novo. Então, essa é a distribuição do carbono total na área em porcentagem. Não é muita variação. De 2 a 4%, é bastante, na verdade. 4% daqui até lá. Então, 4% é bastante variação para uma área tão pequena. Acho que são 300 hectares. Eu tenho que confirmar, mas não é uma área muito grande, não. Então, o segundo passo agora é calcular o semivariograma. Então, o semivariograma, ele basicamente mede aquilo que nós falamos, que a semivariância ou a variância, ela vai aumentar à medida que aumenta a distância entre as amostras. Então, o que nós vamos fazer aqui é considerar a importância das coordenadas x, y para o cálculo do semivariograma.
Porque às vezes, para o kriging ordinário, a krigagem ordinária, você não precisa considerar o efeito da localização das amostras, porque a krigagem ordinária ela considera que a média ela é estável para toda a área e somente a variância muda. Já a krigagem universal, que nós vamos utilizar aqui, que considera a influência da localização das coordenadas x, y, ela considera que tanto que a média não é estacionária e que a média ela varia para cada posição. Então, por isso que nós vamos trabalhar aqui com krigagem universal, que é o segundo caso, que nós consideramos que a média não é estacionária. Então, para trabalhar com krigagem universal, e para calcular o semivariograma, você sempre considera uma fórmula que vai representar. Quando for krigagem ordinária, ela vai ser sempre 1, em qualquer direção. Não importa as coordenadas aqui, porque a média é igual para todas as localizações. Mas como nós estamos trabalhando com a influência das coordenadas, então é essa a nossa fórmula que vai representar aqui o cálculo do nosso semivariograma. Então é o carbono total em função das coordenadas x e y. Aí você tem o dado, que é o nosso data frame, nosso spatial points data frame, na verdade, e o nome da variável, no caso aqui, que é o carbono total. Tipo, é somente uma identificação, né? Não precisa, pode pôr o nome que quiser. Então, aí você calcula esse primeiro aqui, que é o primeiro passo para calcular o semivariograma. Então, dá para ver aqui que ele vai ser colocado depois no semivariograma. É simplesmente uma chamada, um call. Tipo, com a ID da variável, a fórmula, como eu já falei, é o carbono em função das coordenadas e a dimensão. Aí você usa a função agora variogram para calcular o variograma a partir do pacote gstat e coloca essa fórmula que você acabou de criar. Fazendo isso, você agora vai ter o seu semivariograma pronto. O semivariograma pronto. E dá para agora plotar ele para ver que a nossa questão aqui visual é bem melhor, não é? Então, esse é o nosso semivariograma. Bem assim rústico, não tem nenhum processamento, não tem nenhum outro argumento que foi passado na função, então é o mais simples possível. Então, vocês estão vendo aqui, o normal mesmo é isso aqui. A variância aumenta, a semivariância aumenta à medida que a distância aumenta, para representar aquilo que nós falamos. Que amostras mais parecidas estão mais próximas umas da outra do que amostras que estão mais longe espacialmente, não é? Então, vendo isso aqui, nós temos agora, com esse nosso semivariograma experimental que chama, nós temos que tentar ajustar um modelo aqui para o nosso semivariograma experimental, um modelo teórico. E existem 3 principais modelos teóricos. Eu vou colocar aqui. Modelos teóricos. Modelos teóricos. São o gaussiano, o exponencial e o esférico. Então, são 3 modelos teóricos que são geralmente utilizados para ajustar o semivariograma experimental e tentar explicar essa variação. E esse modelo depois vai ser utilizado na krigagem. Então, o que nós temos que fazer agora é ajustar o semivariograma para o modelo teórico. Então, que está aqui. Eu coloquei aqui. Vocês podem ver que estamos criando um objeto. Nós vamos testar aqui 2 modelos teóricos, que é o experimental, o exponencial e o esférico. São os que mais se ajustam, porque o esférico, ele vem, ele cresce e vai assim, o exponencial. O esférico, ele vem, ele tem um corte, vocês vão ver, e ele meio depois que fica reto. Já o gaussiano, ele tem ele cai aqui um pouquinho no começo e depois ele cresce de novo. E tem também o linear, que já conhece, né? Que ele cresce à medida que a distância aumenta também. Então, eu vou testar aqui 2 modelos, que é o exponencial e o esférico. Então, para isso, nós usamos a função fit variogram. Chama o variograma que você criou no passo anterior
e depois usar a função VGM. A função VGM é para passar os parâmetros do seu modelo. Então, no semivariograma, nós temos 3 parâmetros importantes. O primeiro é o range. O range aqui é mais ou menos onde... Eu vou plotar aqui para vocês verem. Acho que vai ser mais fácil. Então, esse aqui é o modelo exponencial. Então, esse é o modelo, os pontinhos são o variograma experimental e a linha azul é o nosso modelo teórico que foi ajustado para esses pontos. Então, esse modelo é o exponencial. Vocês estão vendo aqui que ele cresce, chega a um patamar e depois ele vai crescendo, mas cresce bem pouquinho, mas ainda cresce. Já o esférico, ele é um pouquinho diferente. Então, vocês vão ver aqui. Ele cresce, mas ele atinge um patamar e depois ele fica reto. Ele não tem aquele crescimento decrescente que nem o exponencial. Como o nome fala, ele ainda cresce, mas bem pouquinho. Então, o que você pode geralmente fazer é ficar observando, pela sua experiência, você vai ver qual que é o melhor modelo que se ajusta. E esses modelos teóricos, eles têm 3 parâmetros. Como eu falei, para você ajustar aqui seu semivariograma, você precisa desses 3 parâmetros, que são o PSIL, o modelo, que é o exponencial, o range e o nugget. O nugget pode ser entendido como a variância não explicada ou como o erro. Então, geralmente, é aqui, onde sua linha começa. Então, isso tudo é erro. Se ela começar no 0 aqui, geralmente o erro é muito baixo. Então, esse valor aqui, o nugget, geralmente é atribuído ao erro de amostragem, ao erro de análise e qualquer outro erro que pode estar envolvido na análise. Então, você precisa definir esse valor aqui. Eu coloquei mais ou menos um valor de 0,4. Você pode dar um chute ali, pode colocar o 0, 0,3, então, mas tem que ser menos de 0,5. Já o range é isso aqui. O range é mais ou menos o valor em metros até onde essa distância não varia mais. Vocês podem ver aqui, acho que é mais fácil ver aqui. Então, aqui no modelo exponencial esférico, mais ou menos essa distância está em 200 metros. Isso quer dizer que até 200 metros esse fenômeno é semelhante. Num raio de 200 metros, é tudo igual, entendeu? Então, não existe mais variação. Então, seria entender daquele jeito. Tanto que esse valor de range, muitas vezes, é utilizado para definir amostragem. Para definir a amostragem, tipo, a cada quantos metros eu tenho que coletar uma amostra, ou para definir como que é a variação de uma determinada área, se ela varia mais ou menos. Lógico, se o range é grande, é alto, por exemplo, 200, 300 metros, a variabilidade da sua área é menor. Se o range é baixo, sei lá, 10 metros, 20 metros, quer dizer que a cada 10 ou 20 metros você tem uma quebra, tem uma variação no seu fenômeno. Então, ele te ajuda a entender a variação da sua área também. Então, esse é o segundo parâmetro, o range. O range aqui. E depois o PSIL é a diferença entre esse valor aqui, o nugget, e aqui no patamar. Então, quando você chegou ao patamar, você vai ter o valor do range e vai ter aqui também o valor da semivariância. Então, é o valor da semivariância onde seu modelo atinge o patamar. Então, mais ou menos como que eu coloquei aqui. Meu nugget, meu primeiro parâmetro, eu coloquei 0,4. Você vai dando um chute, mas o modelo ele vai ajustar com base nesses parâmetros que você passou. Não vai ser exato, ele pode variar. O range eu coloquei 200 e o PSIL eu coloquei 1, que é mais ou menos aqui a diferença. Então, coloca aí 1,4 mais ou menos. Então, 0,4 menos 1,4 dá 1. Então, por isso que foi esse valor que eu coloquei. Para os dois, na verdade. Vocês estão vendo aqui. Aqui, para o modelo exponencial, o range poderia ser menor, mais ou menos aqui. Eu acho que vai ser menor de 200 metros. Então, poderia colocar um valor menor. Mas, por enquanto, eu deixei o valor igual para os dois. Então, eu deixei o PSIL de 1, modelo esférico exponencial, o range de 200 metros para os dois e o nugget 0,4. E você vai ver ali, depois,
Dá para ver aqui? Vou rodar de novo. Vamos limpar melhor. Você pode ver a informação para cada um desses modelos. Você tem aqui a informação do seu modelo. Você tem o Psil, que foi 0,14, o Nugget, na verdade, 0,14, o Psil, que foi 1,33 para o modelo exponencial e 1,10, um pouquinho menor para o modelo esférico, mas vocês estão vendo que é bem parecido. Aqui o Nugget foi um pouquinho maior para o modelo esférico do que para o modelo exponencial. Vocês estão vendo, né, a diferença aqui, esse espaço aqui. Então, esse é para o esférico, que foi um pouquinho maior, e esse foi para o exponencial, que é um pouquinho menor. O range, o range é esse aqui. O range para o experimental, vocês estão vendo o que eu falei, é bem menor, o range está mais ou menos aqui. Então, ele considera o patamar aqui, mais ou menos em 76 metros. Vocês estão vendo a diferença no modelo, né? Como que o modelo representa o fenômeno de duas formas diferentes. Com o modelo exponencial, você tem uma variabilidade maior do que com o modelo esférico. O modelo esférico está quase em 200 metros. Aqui a diferença é mais do dobro. Então, é importante considerar isso daí também. Na minha opinião, eu acho que o modelo esférico aqui se ajusta melhor. Tá vendo? Que ele atinge o patamar aqui mais ou menos em 200 metros e depois ele estabiliza. Lógico, você tem a variação após uma determinada distância, mas eu acho que o melhor modelo aqui é o esférico. Mas para decidir isso daí, muitas vezes você primeiro tem que fazer uma cross-validação. Então você roda um cross-validation para ver os valores preditos e observados de cada modelo e para ver qual que tem a melhor performance ou a melhor acurácia. Então, o que eu fiz aqui a seguir foi exatamente isso. Eu rodei uma cross-validation utilizando a função Krigg-CV, e ele usa como argumentos também a fórmula, a localização, que é o seu banco de dados, seu Spatial Point Data Frame, seu modelo e o número de folds. Nesse caso aqui é 10 vezes, é um 10-fold cross-validation. Então aqui vou pôr 10-fold, que é o número de folds que você vai utilizar para rodar esse cross-validation. Então, fazendo isso, rodando, é super rápido, você pode plotar tanto o observado quanto o predito. Ai, dá para mudar aqui, não é? Enfim, você pode observar, você pode ver a relação entre valor observado e valor predito. Aí você pode calcular uma regressão linear entre eles e depois calcular o R quadrado, o RMSE, para você ter uma ideia, da acurácia do seu modelo. Então, vocês estão vendo aqui, eu printei na tela. O R quadrado do modelo exponencial é de 0,65 e o RMSE é de 0,73. Isso para o modelo exponencial. Agora, vamos ao modelo esférico. Fazer a mesma coisa. Basicamente, calcular o cross-validation usando o modelo, plotando observado predito, calculando uma regressão linear, calculando o R quadrado, o RMSE e printando na tela. Então, vocês podem ver aqui que são muito parecidos. Então, esse aqui, 0,65 praticamente igual, não tem quase diferença. E o único valor aqui que mudou um pouquinho foi o RMSE. Então, o RMSE foi um pouquinho menor para o esférico. Então, como eu falei, eu prefiro o modelo esférico. Nesse caso aqui, acho que ele está representando melhor a variação desse fenômeno. Então, dá para escolher o modelo esférico. Mas vocês estão vendo que os dois têm características semelhantes. E aí, se vocês quiserem também ver, dá para plotar os resíduos espacialmente. Para ter uma ideia, vou aumentar esse aqui, acho que vai ser melhor para ver. Para ter uma ideia da variação dos resíduos. Então, esse aqui é o esférico. Vocês estão vendo aqui, você tem poucos resíduos, essa parte aqui, tem maiores resíduos aqui. Acho que aqui dá para ver melhor. Agora, comparando entre os dois, esse é o exponencial e esse é o esférico. Esse é o exponencial, esférico. Preste atenção,
que o esférico ele tem resíduo menor, as bolinhas são menores para cada um dos lugares. Estão vendo? Então, por isso que eu escolhi o esférico. Nesse caso aqui, eu prefiro o esférico. Agora, o seguinte passo é usar esse modelo, nós construímos esse modelo. O seguinte passo agora é predizer ou estimar o valor de carbono para a área toda. Nós não queremos assim pontos, eu quero o mapa da minha área, eu quero ver a variação da minha área. Aqui temos a sorte de que temos muitos pontos para uma área pequena, temos mais de 300 pontos aqui, mas às vezes não é o caso, às vezes você tem pontos isolados e você quer ver o mapa porque você quer ver uma coisa mais espacial para ter uma ideia da variação do seu atributo. Então, o seguinte passo aqui é estimar o valor do carbono do solo para a área toda, basicamente para esse quadrado. Para isso, nós precisamos de um grid que pode ter a resolução que nós queremos, a resolução do nosso mapa. Por exemplo, queremos um mapa que tenha um tamanho de pixel de 5 por 5 metros, ou de 1 por 1 metro, ou de 10 por 10 metros. Então, isso aí depende da escolha de cada um. Eu escolhi aqui o mapa de 5 metros, 5 por 5 metros. Eu acho que vai representar bem esse conjunto de dados, porque a separação aqui entre pontos é aproximadamente 50 metros, sem considerar esses pontos que estão bem juntinhos aqui. Então, eu criei um grid a cada 5 metros, usando o contorno da área. Então, tem dois jeitos que você pode criar um grid. Você pode criar um grid aqui diretamente usando o seu conjunto de dados, esse daqui. E aqui que você usa a função SF, é o pacote SF que eu falei. Então, você pode usar a função STSF, você vai converter a objeto espacial, vai usar o seu data frame, no caso Spatial Point Data Frames, vai usar as coordenadas, que é o XY, o CRS é sempre vão colocar, vão saber, e você vai usar as coordenadas para criar pontos espaciais que depois vão ser aqui utilizados para criar o seu grid. Então, o que eu fiz aqui, criei esse grid a cada 5 por 5 metros. Eu criei um grid de 5 por 5 metros, usando o pacote SF, basicamente. Mas aí também tem como o pacote de estado e para a cribagem você precisa que ele seja um objeto espacial, esse P, o objeto SP, não esse F do pacote SF, você acaba convertendo de novo aqui de um objeto SF para um objeto espacial para que você possa utilizar ele na cribagem. Então, por isso que eu às vezes acho bom você mesma criar seu grid no computador. Então, pode fazer isso no QGIS. No QGIS é bem tranquilo. Eu somente coloquei isso aqui para vocês terem uma ideia que dá para criar aqui a partir do seu arquivo. Então, ele vai ficar assim. É um grid a cada 5 metros. Cada pontinho ele está separado a cada 5 metros. Então, você tem aí um grid. E o segundo jeito que eu falei que é carregar esse grid do computador. Esse grid eu criei no QGIS. Então, lá vai lá em vetor, criar quadrícula e define aí a sua área. Eu usei também o contorno dessa área e coloquei a cada 5 metros. E aí veio o grid com as coordenadas. Você vai ver aqui, faz a mesma coisa, carrega esse grid, já tem esse CSV, renomeia as colunas, faz um objeto em grid, usando as coordenadas e plota esse grid aqui. Vocês podem ver, é a mesma coisa, só que uma área é um pouquinho maior. Ela cobre uma região um pouquinho maior do que comparado com o outro, que ele é menor porque ele foi baseado nas coordenadas. Vocês estão vendo? Um pouquinho diferente. Pouquíssima diferença. Mas eu vou utilizar esse grid aqui, que eu criei ele no computador. Uma vez calculado o semivariograma, ajustado o modelo teórico para o semivariograma, tendo o grid da área na resolução que você quiser, que você mais preferir, ou a resolução que os seus dados permitir,
Agora é hora de fazer a estimativa, a predição usando a função Kriging, ou a krigagem propriamente dita. E a mesma coisa, você usa a fórmula que usou lá em cima para representar a relação do seu fenômeno com as coordenadas. Usa o seu Spatial Point Data Frames como localização e você quer predizer esse modelo, quer utilizar esse modelo, quer aplicar esse modelo em um novo conjunto de dados, que é o seu grid. E o modelo que você vai utilizar. Bem simples, né? Argumentos bem detalhados aí. Fazendo isso, você roda o modelo, ele vai rodar o Universal Kriging, que a gente já comentou, e vai demorar aí, dependendo. Esse processo eu não consegui fazer no Python, impressionante. Ele travou o computador e não consegui, tive que desligar. Então, no Python, eu tentei fazer para trazer também aqui o exemplo para mostrar que dá para fazer, mas não funcionou. Aqui foi um pouquinho mais rápido, tá vendo? Não deu nem 2 minutos, talvez. Ele já fez, e aí você pode plotar o seu mapa de carbono para toda a sua área. Então, esse é o mapa de carbono, ele varia de mais ou menos 2 a 3 a 7% para toda a sua área. Esse é para o modelo esférico, é para o modelo exponencial, perdão, esse daqui. Agora, para o modelo esférico, a mesma coisa, o único que vai mudar é o nome do modelo. Todos os argumentos são o mesmo. A fórmula, a localização, que é seu Spatial Point Data Frames, seu grid, o novo grid onde você quer estimar e o seu modelo que é o exponencial. Faz a mesma coisa, dá uns 2 minutinhos de novo ali, só para ele rodar as predições, as estimativas. E depois dá para plotar esse novo mapa. Vocês vão ver que eles são muito parecidos. Então, já fez aqui. E já plotou, vocês estão vendo? Olha a semelhança desses mapas. Muito parecido. Esse mapa do exponencial, ele tem valores um pouquinho menores aqui. Vocês veem aqui, vão ver aqui como ele vai mudar. Estão vendo? O mínimo é menor no mapa do esférico. E o máximo também. O máximo é semelhante. Vocês estão vendo aí? Bem parecido. Muito parecido. Tivemos esse caso de os dois modelos se ajustarem muito bem o nosso conjunto de dados e ser uma variação mínima, não é? Então, aí só para ter para comparar, agora você pode usar esses aqui, porque esses aqui, dá para ver, eles são pontos, né? Ele é um objeto. Então, você pode transformar ele para raster. Você pode usar a função raster para converter essa krigagem em um objeto raster, TIFF, não é? Aí você converte ele para raster e dá para plotar aqui. Não vai ficar muito bem, por favor. Vou plotar os dois juntos para vocês verem como eles ficaram. Então, eu converti para raster, plotei aqui o exponencial, o modelo exponencial, o mapa, e plotei aqui o esférico. Então, olha os mapas resultantes. Os dois muito parecidos. Não tem, a diferença é mínima. Realmente a diferença é mínima. Então, vocês têm aí 2 casos de aplicando 2 modelos que deram como resultado mapas muito parecidos. Isso foi bem legal. E aí, simplesmente você pode agora exportar seu mapa como um objeto TIFF. A única coisa que eu não fiz aqui foi colocar a projeção, mas ele está um TM. Quando eu exportei ele não foi, então sempre vão colocar a coordenada antes de exportar ou depois no QGIS para você ter essa projeção correta. Então, tá bom? Então é tudo por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Obrigada!